Da pessoal, tudo bem? Olha, nesta aula nós vamos fazer a correção da prova do concurso da Polícia Militar do Ceará, que foi realizada no ano de 2016. Há alguma expectativa já há algum tempo para a realização de um novo concurso, então achei que poderia ser interessante nós fazermos a revisão dessa prova, questões de matemática. Nessa prova, basicamente foram abordados como temas razão e proporção, porcentagem, regra de três simples e composta, equações e inequações do primeiro grau. E vocês verão que todos esses temas, todos esses tópicos foram abordados de uma maneira bastante elementar. Então, aquele candidato que se preparou, ou pelo menos deu uma olhadinha na base do que era sugerido pelo edital, se saiu muito bem, claro, desde que não tenha sido pego pelas pegadinhas ou cascas de banana, tá ok? Bom, mas vamos lá. Questão número 1. Se um contorno tático tem seu preço aumentado em 20% e na sequência tem um desconto de 20% sobre o novo valor, então o preço volta a ser P. Lembrando que os comandos dessa questão devem ser avaliados em termos de certo ou errado. Essa é uma questão típica de porcentagem e que muitas vezes leva o candidato a achar que a resposta é certa. Se você faz um aumento sobre um preço de um determinado item, de uma porcentagem e depois há um decréscimo desse mesmo valor percentual, espera-se, pelo menos intuitivamente, que o valor volte a ser o valor original. Mas é evidente que isso não ocorre na prática e nós vamos ver por quê. Questões assim, pessoal, em que não existe um valor inicial, vocês podem utilizar como base de cálculo 100. Já que nós estamos trabalhando com porcentagem, então 100 será um ótimo valor para dar início aos cálculos. Ele vai facilitar bastante a resolução da questão e a futura tomada de decisão. Então vamos lá. Inicialmente, o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar 100 mais 20% em cima de 100. Naturalmente, esse primeiro cálculo, 20 sobre 100 vezes 100, nós podemos aqui cancelar, cortar 100 com 100, e sobra 100 mais 20, portanto 120. Inicialmente houve um acréscimo de 20%, o preço do produto, desde que o preço inicial tenha sido R$ 100, passou a ser R$ 120. Na volta, um desconto de 20%. E aí é que está o grande X da questão. Se nós vamos fazer um desconto de 20%, esse desconto não será mais aplicado em cima de 100, mas em cima de 120. Então, nós vamos fazer 120 menos 20 sobre 100, ou seja, 20% de 120. Aqui nós podemos também cortar dois zeros com este zero e esse outro zero, e nós veremos que aqui ficará 24. Então, 120 menos 24 igual a 96. A partir daí, analisando aqui o comando da questão, então o preço volta a ser P, ou seja, o preço volta a ser 100, errado. Tá? Então, essa primeira questão, de acordo com o que foi proposto com o seu enunciado, nós marcaremos como errado. Segunda questão. Se um policial leu 1/2 do Estatuto Militar em um dia e no dia seguinte leu mais 1/5 desse Estatuto, então podemos concluir que faltam 7/10 desse Estatuto para o policial ler. Aqui nós temos um cálculo que envolve basicamente somatório de frações. Tá? Acabei esquecendo de falar sobre isso lá quando eu falei dos temas envolvidos na prova, mas também é algo bastante elementar. 1/2, ele leu em um dia, no dia seguinte leu mais 1/5. Cálculo com frações denominadores diferentes. Para a gente realizar essa soma, é preciso calcular o MMC. Entre 2 e 5, MMC é 10. E aqui a gente faz aquela brincadeira. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. Fazendo a soma, nós vamos chegar a 7/10. Mas muita atenção. O que diz aqui é que faltam 7/10 desse estatuto para o policial ler. Não. Vejam só, o cálculo que nós fizemos indica que ele já leu 7/10 do estatuto, mas o que falta para ele ler corresponde a 3/10. Se em 10 partes já foram lidas 10, em 10 partes faltam ser lidas 3. Deu para entender? Então, neste caso aqui, apenas uma pequena casca de banana, né? Nós vamos marcar como errado. Tranquilo? Vamos à frente. Um prédio do comando militar com 30 metros de altura em um determinado horário do dia tem uma sombra com comprimento de 20 metros.
Então, podemos dizer que a razão entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio nessa hora do dia é de 3/2. Vejam só, aqui nós devemos marcar a razão entre o comprimento da sombra, 20, sobre a altura do prédio, 30, nessa ordem. Colocamos, então, 20 sobre 30, já que é uma razão, que nós podemos muito bem cortar os zeros e o resultado que teremos será 2/3. Questão básica, pessoal, matemática básica. O cuidado a se ter justamente é esse, de vocês colocarem na ordem que é pedida, sombra sobre altura, e o resultado será 2/3, e não 3/2. 3/2 é se fosse o contrário, no caso da altura sobre o comprimento da sombra. Sendo assim, marcamos como errado. Questão 34. Supondo que uma dívida que não é paga até o vencimento sofra um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto, já vou marcar essa informação que é importante sobre o valor do boleto, o valor original, e não o valor das suas parcelas. Para cada mês em atraso, então no caso de uma dívida cujo boleto registra o valor de R$1.000 e que será paga com 3 meses de atraso, deverão ser pagos R$1.060. Vamos ver como fazer essa questão. Colocamos 1.000. Se haverá 3 meses de atraso, já vou representar aqui as 3 parcelas. E cada parcela incidirá um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto. Então, a gente pode representar dessa forma. 2%, 2 sobre 100 vezes 1.000. Cortamos aqui alguns zeros. E aqui a gente vai ter 2 vezes 20, ou melhor, 2 vezes 10, 20, vezes 3, 60, mais 1.000, 1.060. Talvez fique um ruído agora um pouquinho no áudio, pessoal, porque começou a chover, tá? Bem, então neste caso, ok. Mas mais uma vez, atenção. Nós fizemos este cálculo porque ele falou que a porcentagem, o acréscimo, é sempre sobre o valor do boleto. Se fosse para cada parcela, nós precisaríamos fazer a atribuição da porcentagem em 1.000, depois no valor correspondente à primeira parcela, segunda parcela, até a última parcela. Tá? Mas do modo como foi solicitado, a questão está correta. Se o dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades, então podemos afirmar que esse número é 14. Aqui é uma questão de equação do primeiro grau, que pode ser montada da seguinte maneira. O dobro de um número somado com 6 é igual a esse mesmo número mais 20. Muito fácil. 2x menos x, variáveis no primeiro membro, é igual a 20 menos 6. X é igual a 14. Questão correta. Na 36, faremos algo parecido, relacionando questões de o triplo da quantidade, o triplo do dobro de um número. Mas, na verdade, ainda será bem mais simples, porque a gente não precisará nem tratar com variáveis, é um cálculo bem direto. O triplo do dobro de 6. Fazendo aqui de trás para frente, ou diretamente, 3 vezes 2 vezes 3 é igual a 18. E o que ele pergunta? O triplo do dobro de 3 é um número par. Corretíssimo. Estão vendo, pessoal, como essa prova foi muito fácil? O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Aqui a gente já cai numa questãozinha de inequação do primeiro grau, tá? O consecutivo, ou seja, o número que vem logo após. Consecutivo de 3 é 4, de 4 é 5 e assim por diante. Em termos de equações, quando a gente não conhece o valor que se quer determinar, nós podemos escrever como sendo x mais 1. Aqui, como nós queremos o consecutivo do dobro do número, 2x mais 1. Ok? É maior ou igual a 11. Para que isso aconteça, esse número deverá ser maior que 5? Veremos. 2x maior ou igual a 11 menos 1, resolvemos tal qual a equação. 2x será maior ou igual a 10, 10 dividido por 2, x maior ou igual a 5. Esse número deverá ser maior que 5. Olha só a pegadinha da questão. E eu acho que eu até marquei aqui na resolução como certo, mas ela está errada. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Foi. Façam aqui uma correção, pessoal. Vou marcar aqui depois na edição do vídeo. Essa questão está errada, porque o valor de x pode ser maior ou igual a 5, não apenas maior que 5. Tá? Muita atenção. Quando eu estava resolvendo, eu tive esse pequeno descuido, mas aqui eu já percebi na releitura. Por isso que é importante também vocês fazerem a questão, mas, se possível,
tentar fazer alguma releitura prestando atenção no comando no que foi pedido, a fim de evitar possíveis erros. Imaginem com uma questão tão simples, vocês poderiam perder a pontuação atribuída a ela. Ok? Então aqui, errado, na verdade. Em um batalhão são servidas refeições para seus policiais. Se para servir 20 policiais com uma refeição por dia durante uma semana são gastos R$, para servir 40 policiais com 2 refeições por dia e por 2 semanas serão gastos R$6. Questão de regra de 3 composta. Como a gente vai fazer essa montagem? Nós vamos relacionar as variáveis, ou melhor, as grandezas envolvidas, número de policiais, número de refeições ao dia, número de semanas e a quantidade em reais. Inicialmente ele diz 20 policiais, uma refeição por dia durante uma semana e foram gastos R$. Para servir 40 policiais, com 2 refeições por 2 semanas, serão gastos R$6. R$6? Não sei. Vamos fazer também essa verificação e para isso eu vou colocar aqui como variável a ser calculada a quantidade em reais, né, segundo essas novas condições, essas novas grandezas estabelecidas. Toda a questão de regra de 3, antes da resolução, é preciso verificar se as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais. Para essa questão em particular, todas elas são diretamente proporcionais. Se aumentarmos o número de policiais, naturalmente será preciso investir uma quantia maior. Essa quantia, à medida que ela aumenta, permitirá que sejam realizadas mais refeições ao dia e durante mais tempo. Então, todas as grandezas diretamente proporcionais. A montagem de uma regra de 3 composta parte inicialmente da razão onde a variável está presente. Então, nós começamos pegando aqui R sobre x. E as outras grandezas são multiplicadas entre si. Tá? Esse produto pode ser feito diretamente, todos os numeradores, todos os denominadores, mas claro que nós vamos aqui fazer uma simplificaçãozinha, né? E nós vamos obter 2 mesmo. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 4 vezes 2 vezes 2, 16. Porque aqui eu estou observando que eu também poderia ter feito outra simplificação, cortando o 2 com esse 2. Mas tudo bem. A questão é tão simples que a gente não perde muito tempo seguindo este caminho aqui. Chegamos a uma razão, uma proporção, igualdade entre duas razões, produto dos extremos, produto dos meios. 2x é igual a 16R, x é igual a 8R. Opa, ele falou que seriam gastos R$6. Essa questão está errada. Penúltima questão. Para escrever o número 150 como a soma de dois números que estão na razão de 2 para 1, devemos usar os números 100 e 50. Aqui a gente pode fazer a verificação direta. 100 sobre 50, começamos cortando os zeros, fazemos uma simplificação por 5, e o resultado que nós teremos será exatamente 2 para 1. Apenas uma observação, eu acredito que nessa questão ele deveria ser especificado que nós vamos usar os números 100 e 50 nessa ordem. Bom, mas de qualquer modo, subentendemos que seja essa informação solicitada, então 100 sobre 50, sim, corresponde à razão de 2 para 1. Correta. E chegamos à última questão de regra de 3 simples. Um militar comprou 15 metros de corda e pagou R$40. Então, podemos dizer que esse militar pagou R$4 por 15 centímetros de corda? Talvez. Mas eu sei que ele pagou R$4 e vou calcular essa quantidade em metros para verificar se essa resposta está correta. Mais uma vez, verificando as grandezas são diretamente proporcionais? Certamente que sim. Quanto maior a quantidade em metros, maior a quantia a ser investida na compra dessa corda. Fazemos a montagem da proporção, produto dos extremos, produto dos meios, 40x é igual a 15 vezes 4, 60. X será igual a 60 sobre 40. A gente pode simplificar, mais uma vez cortar os dois zeros, uma simplificação por 2 entre o 6 e o 4, obtendo-se 3 meios, 3 sobre 2 é igual a 1,5. Agora, mais uma vez, atenção. Ele falou 15 centímetros de corda e nós obtivemos 1,5 metros. Precisamos transformar de metros para centímetros. Metros para centímetros basta multiplicar por 100. Quando nós fizermos essa multiplicação, o resultado será 150 centímetros. Logo, a questão está errada.
Bom, e é isso, pessoal. Vocês viram como essa prova realmente foi uma prova bastante simples. Como eu disse, se o candidato estudou, pegou pelo menos a base matemática necessária para resolver a prova, ele se saiu muito bem. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem suas impressões nos comentários e até a próxima.